Bom dia, equipe do estúdio, a você que está nos seguindo pelo rádio e pela internet. Um grande abraço para todos vocês. Perfeito. E sempre toda a nossa coluna, Manuel, tem muita gente que participe desde já, então deixar o nosso telefone através do 92981980632. Fica à vontade. Quiser mandar audinho para a gente ouvir tua voz bonita, já manda aí para a gente, para o Manuel ouvir aqui também. Manuel, vamos comentar sobre, você trouxe ali, enviou para mim dados interessantíssimos sobre essa coluna de hoje, chama a atenção diversos pontos. Eu pontuei aqui alguns para a gente conversar. Por exemplo, Manaus registrou 102 mortes no trânsito de janeiro a maio de 2025, com alta progressiva mês a mês. Isso de acordo com o MMU. O que esses números eles revelam sobre o estado atual da nossa mobilidade aqui na capital? Breno, você pontuou de uma maneira muito significativa. Exatamente a partir de março, em relação a fevereiro, aumentou 43% o número de mortes. O mês de abril aumentou quase 10%. E agora, o mês de maio, em relação a abril, 12%. Né? Breno, essa é uma estatística que tem acontecido nos últimos 10 anos. A partir do mês de março, começa o período de se aumentar o número de vítimas, o número de acidentes. Por quê? Volta o período escolar, estão diminuindo as chuvas, as pessoas ficam mais à vontade, a pista seca, começam a andar mais. O principal motivo disso, efetivamente, tem sido a velocidade, né? Porque a velocidade é o fator principal, é o grande guarda-chuva, né? O cara diz, o cara é imprudente quando usa a velocidade acima do normal? Sim. Ele é imprudente quando usa a velocidade, ele é imprudente quando ele não respeita a sinalização, quando ele fura sinal, quando ele anda na contramão, quando ele efetivamente está bebendo, quando ele está usando o celular, né? Ou seja, mas o guarda-chuva, o que se identifica é exatamente isso, porque a velocidade ela tem sido a causa de tudo. Então mostra uma questão. A estatística ela é fundamental para que os dirigentes municipal possa ter aquele alerta. Acendeu a luz vermelha, né? Nós estamos em ascendência em termos de número de acidentes. E você vê, porque muitas vezes, Breno, não só a vítima fatal conta isso, é a quantidade de acidentes envolvendo as pessoas, machucando as pessoas, né? Inclusive, quase metade das vítimas fatais no trânsito foram motociclistas, 46%. 40% eram pedestres. O que está por trás da vulnerabilidade desses grupos, Manuel? São as duas peças mais vulneráveis, né? O motociclista, que hoje é 34% da frota, o motociclista que hoje ele está naquela categoria que ele está usando o transporte individual por ele ser proprietário da motocicleta ou por ele ser usuário do aplicativo por motocicleta. Não é? É um grupo muito forte. Breno, a perspectiva de que Manaus se torne uma cidade de motociclistas, ela é muito grande. A tendência de crescimento nos últimos anos, nos últimos 5 anos, ela é em progressão geométrica. A moto está aumentando o espaço urbano. Essa tendência é só Manaus ou nos grandes centros? É centros? do mundo todo, principalmente na América Latina, não é? Tá certo? É a febre do transporte individual, não é? Ou seja, isso é o que preocupa os urbanistas, né? Breno, as cidades que tem menos influência para isso, ela quando tem um robusto, confiável, aceitável e utilizável sistema de transporte público. Por exemplo, Curitiba. Curitiba, ela não tem uma ocupação, um crescimento da motocicleta como nós temos. Você veja, Goiânia não tem. São Paulo tem, apesar da diversidade dos modais que serve São Paulo. O Rio de Janeiro tem, né, as cidades do Nordeste e principalmente os municípios pequenos em torno das regiões metropolitanas, quando não tem um sistema de transporte. E isso, daí, essa conjuntura, sabe, Breno, nos leva a um fato preocupante, né? Porque a motocicleta, o que fazer? Vamos impedir a motocicleta? Não. Nós não podemos fazer essa brutalidade com a população,
né, que efetivamente nós temos exemplos no mundo, né, nos países asiáticos, né, efetivamente as motocicletas ela equivale a 70%. A convivência deles lá ela é menos danosa que a convivência nossa com 30%. Né? Por quê? Porque a cultura diz isso, olha, nós vamos nesse aspecto aí. Agora, nós queremos tornar o Brasil uma Indonésia no sistema de mobilidade. Essa responsabilidade está na mão dos dirigentes, está na mão da comunidade em si. O que é que nós queremos para isso? E é por isso, quando você fala que está muito ligado o aumento dos acidentes com a questão da regulamentação, a questão da discussão, da importância que se tem do condutor da motocicleta, seja ele o mototaxista autônomo, aquele que eu não quero pertencer a nenhum aplicativo, eu quero fazer frete, eu quero fazer uma associação, ou seja, eu quero me inscrever na prefeitura. Tem esse grupo. E tem um grupo que pertence aos aplicativos. Né? Nós temos que conviver com isso. Manuel, a gente vai já falar dessa questão da regulamentação da PL 339/25. Inclusive, se você quiser, fica à vontade para você interagir com a gente, 9298180632. Mas eu queria te perguntar, ouvindo você falar sobre isso, eu lembrei que eu fui à Imperatriz, no Maranhão, e interior do estado, uma cidade até bem desenvolvida, e eu vi um fato curioso. Você falou a respeito dos diferentes modais que servem uma cidade. E eu me lembro de lá, em Imperatriz, no Maranhão, ver uma coisa que eu nunca vi aqui, algumas coisas. Primeiramente, muita gente andando de bicicleta, ciclovias e ciclofaixas. São duas coisas diferentes e eu vi as duas lá. Até monociclo. Sabe monociclo? Você ouvinte sabe monociclo? Que é só uma roda? Hoje em dia está na moda, isso tem muito lá em São Paulo. Eu vi lá em Imperatriz. Aqui em Manaus eu não vi. Se a gente for uma cidade do interior, a gente vê muita bicicleta. Por que a gente não tem essas possibilidades diferentes também na capital? O manauara deixou de utilizar-se da bicicleta, não está aberto a novas experiências, a novos modais, ou não temos estrutura? Breno, perfeito a sua colocação. De início, nós podemos dizer, nós não temos uma infraestrutura mínima, segura, viável, que está ligando um ponto A, um ponto B, um ponto C. Tá? Fazer ciclofaixa para passeio. A cidade de Manaus é uma cidade industrial. Nós temos o maior polo industrial sem poluição da América Latina. Nós temos o maior fabricante, os maiores fabricantes de bicicletas e de motocicletas estão aqui na nossa cidade. Nós não temos infraestrutura para a bicicleta, para incentivar. Porque, Breno, os nossos filhos, o nosso primeiro veículo foi o velocípede e depois a bicicleta. Isso é a tendência natural de qualquer jovem, de qualquer família brasileira, qualquer família nortista, qualquer família da América Latina. Não é? A bicicleta, além de ela está intimamente ligado com a nossa infância, ou seja, a nossa liberdade de se andar na rua, não é? Exatamente, ela está ligada ao transporte mais sustentável. Tanto é que qualquer plano de mobilidade, ele diz, olha, vamos priorizar o transporte sustentável através de duas rodas. É boa para a saúde, é bom para a cidade, ela não ocupa, ela incentiva o cidadão, é democrática, é barata, ela é acessível. Né? Então, você veja, eu vou te dar outro exemplo na região norte. Né? E aqui nós temos a CBN, ela tem esse alcance. Rio Branco, no Acre, a capital acreana. Capital acreana, eu conheci, eu vi o primeiro projeto de mototaxistas no Brasil, no ano 2000, há 25 anos atrás, foi em Rio Branco. Por quê? Rio Branco sempre teve uma rede fantástica de ciclovia. O acreano usa muita bicicleta, tanto no Distrito 1 como no Distrito 2. Tinha só uma ponte, agora tem a segunda ponte. Ou seja, e hoje ele continua dando show nessa organização, nessa utilização da bicicleta e da motocicleta. Ou seja, para a nossa região, não é tabu.
A bicicleta não é porque não tem sol, porque tem muito sol, tem muita chuva, não. Ela precisa ter vias adequadas, seguras, com itinerário. Você quer ir para Ponta Negra? Você não consegue ir para Ponta Negra. Você tem que colocar a bicicleta na cabeça, no seu carro, e ir passear na ciclovia que começa lá no Tarumã e vir até a 12ª Região Militar, ou Comando Militar na Amazônia. Vai e volta. É passeio. Um dia desse a prefeitura pintou rota de bicicleta no centro. Ora, é muito legal isso. Mas começa onde? De onde é que eu posso vir? Eu da Cachoeirinha, eu posso vir ao centro? Eu do São Raimundo, eu posso vir ao centro? Eu do Educandos, eu posso vir ao centro? Eu posso interagir, ir ao Porto, ir a Manaus Moderna, ir a Beiradão do Mercado? Ou seja, essa integração, a cidade é para que as pessoas convivam, a cidade não é para isolar as pessoas. Então, nós viemos isolados para isso. Então, a infraestrutura é fundamental para que as pessoas tenham a cultura de utilização. Perfeito. Agora, Manuel, vamos falar sobre esse projeto de lei número 339/25, que foi alvo aí de protestos, inclusive. Uma das discussões é sobre a limitação e atuação de motoristas e motociclistas de aplicativo. Quero perguntar se essa regulamentação, como está posta aí, pode mesmo excluir milhares de trabalhadores da mobilidade e ainda a questão da exigência da prefeitura de que empresas tenham uma sede física aqui, na sua visão. Isso ajuda na fiscalização ou só burocratiza um serviço já consolidado? A sabedoria popular, a voz do povo é a voz de Deus, Breno. Eu sempre acreditei nisso, né? Nós temos que ter humildade de dizer o seguinte: essa PL aqui, esse projeto de lei, vai diminuir o número de acidentes com vítimas fatais na cidade? O que ela atinge com isso? Ela vai melhorar o desempenho do mototaxista na nossa cidade? Vai melhorar a sensação de segurança para as pessoas? Vai fazer com que ele possa ter uma preparação, uma requalificação, uma integração, ele como uma pessoa importante na economia da cidade? Porque existem milhares e milhares de famílias. O líder deles, eles dizem que tem quase 100 mil pessoas que utilizam das 400 mil, mais de 400 mil motocicletas que rodam em Manaus, quase 100 mil são pessoas que desenvolvem atividades profissionais. Ora, eu coloco outra questão, Breno. A prefeitura tem estrutura para fiscalizar essas pessoas? Se ela não fiscaliza hoje uma frota de 1.105 ônibus, se ela não fiscaliza hoje uma frota de 600 ônibus do transporte alternativo e do transporte o executivo, se ela não fiscaliza hoje exatamente 4% da frota, que é a frota de transporte de carga, que é fundamental para a nossa economia, fundamental para a segurança viária, ou seja, estão viajando na maionese. Né? Eu acho que tem coisas mais prioritárias. Ou seja, Breno, não foi a prefeitura que inventou o mototaxista. O mototaxista está aí porque o sistema de transporte ele não é confiável. Eles estão aí para socorrer uma população que necessita se deslocar com o mínimo de tempo, com o mínimo de credibilidade, com o mínimo de aceitação para chegar da sua casa ao trabalho, para levar seu filho na escola. Você acha que um trabalhador em sã consciência, ele colocaria o seu filho numa garupa, tá certo? Mesmo sabendo que a motocicleta é um meio de transporte perigoso, as nossas vias não são adequadas na conservação do pavimento, na sua sinalização, na própria operação o limite do nosso sistema viário, com a irresponsabilidade de colocar seu filho em risco? Não, é a necessidade. Então, ou seja, Bruno, 70% da população dos nossos municípios utilizam a motocicleta. Né? Ou seja, é uma realidade que tem que vir à tona. Eu nunca acreditei, Breno, que regras corporativistas salvem, melhorem as condições de trafegabilidade do trânsito. Não. Por que os aplicativos surgiram? É preciso a gente reconhecer isso. E sabe, Breno, eu acompanho essa questão da mobilidade há algum tempo. O Uber de carro entrou
na facilidade que o taxista comum começou a negligenciar no atendimento. Ele queimava a corrida, ele enganava o usuário, ele não pegava as pessoas no dia de chuva em Manaus. Eu faço parada para o táxi, ele não vem. Ele quando dizia, eu quero uma corrida para o São Raimundo, eu estou no Santo. Não, eu não vou, eu só vou se for na bandeira 2. Eram todos taxistas? Não. Eram parte dessas pessoas que sujavam o nome de um serviço essencial para a cidade. O Uber veio não só em Manaus ou no Brasil, ele veio em todo o mundo para ocupar esse espaço. Ou seja, oferecer uma tarifa mais barata, oferecer um serviço mais confiável, oferecer um serviço mais utilizável, e as pessoas aderiram. E agora eu vou inventar a roda. Eu quero que ele se registre, ou seja, o controle não está eu ser registrado, eu ter uma sede aqui. Porque a sede do Uber é nos Estados Unidos. É a tecnologia que chegou. Nós temos, eu te digo, Breno, a prefeitura, essa PL ofereceu uma alternativa de tecnologia para dizer, taxista, você deixe um aplicativo americano, um aplicativo chinês, um aplicativo coreano e venha para o aplicativo brasileiro, amazonense, criado no polo industrial, onde você vai ter melhor remuneração, você vai ter controle da frota, você vai ter comunicação com o usuário com a mesma tecnologia que o americano colocou para a gente em todo o mundo. Poxa, aí é legal. Não é verdade? Eu acho que sim. É competição. Nós estamos, é competição de qualidade, não é corporativismo, não é? O mundo evoluiu, mas a gente parece que não evoluiu. Não evoluiu. Então, eu acho isso voltar para os anos 30, 40 anos atrás. A burocracia é um passo muito atrás. Ou seja, eles têm razão quando reclamam. Eles têm razão quando protestam, porque eles não estão sendo atendidos na modernidade que eles estão. Eles reclamam que a plataforma A, B, remunera o quilômetro rodado dele abaixo do que ele precisa. É uma luta justa. Ok? Ele reclama de que, efetivamente, o custo dele não dá para cumprir, porque o governo ele não tem acesso a financiamento de veículo, ele não tem acesso à isenção de IPVA, ele reclama porque ele não tem o privilégio que, muitas vezes, o serviço de táxi convencional tem, de adquirir seu veículo com condições para que ele tenha menos. Ele não tem um incentivo, por exemplo, a questão da seguridade dele. Breno, está se discutindo no Brasil, no Ministério do Trabalho, no Congresso Nacional, a questão da ele como condutor, qual a situação dele perante a Previdência. Isso são discussões fundamentais para que nós possamos adaptar esse serviço à nossa realidade. Não é por um cadastro, não é por uma filiação que nós não temos nem condições de fiscalizar. Essa é a questão. Incrível, olha, você falou tudo, né? É como se o mundo evoluísse, mas a gente não quisesse evoluir, né? A gente, quando eu digo, no caso, o poder público. E isso eu não estou falando de um agente em específico, porque quando a gente vê a burocracia pela qual o nosso país passa, é surreal, é surreal. Meu amigo, eu queria conversar mais, a gente ia até meio-dia. Mas são 9h55. Você é muito agradável, você sempre instiga a gente pensar e repensar. Eu estava dizendo, olha, o Paiva não gosta disso, mas sabe, é exatamente isso. Sabe por quê? Você nos provoca, e isso é fruto da sua sensibilidade do que o usuário sempre coloca para a rádio, sempre coloca no seu interior. Que muitas vezes ele não quer ligar para a rádio, mas ele pensa, seria bom que nós tivéssemos esse jornalista que está colocando o nosso pensamento aonde o calo aperta. Parabéns, muito obrigado, sempre um prazer dialogar com você. E dá vontade não de continuar, é de nós irmos discutir em outro lugar. Exatamente, meu Forte amigo. Abraço. Tá? Vamos marcar um café. Vamos, isso. Já está convidado, viu? Toda a equipe. Valeu, meu amigo. Um abraço. Um abraço. Até para a semana. 9h56.